Nós temos aproximadamente, eu vou usar o termo aproximadamente, porque eu não consegui tirar a prova de todas essas palavras, mas nós temos aproximadamente 500 palavras na Bíblia que tratam do assunto fé. Quantas palavras? E nós temos hoje nas Escrituras aproximadamente 500 palavras que tratam do assunto chamado oração. Amém? E sabe que quando nós falamos de fé e nós falamos de oração, naturalmente são duas realidades que trazem um sentido e uma conotação espiritual, sim ou não? Só que quando nós falamos de dinheiro, é como se a gente tirasse do anexo ou desanexasse esta palavra da Escritura. Mas pasme você, nós temos hoje 2.350 palavras na Bíblia, 2.350 palavras retratando sobre dinheiro. E isso mostra o caráter de urgência para com o aprendizado. Jesus sempre teve uma intenção de nos ensinar sobre esse assunto. Diga glória a Deus. Agora, é impossível compreendermos sobre a mordomia cristã se antes a gente não entender um pouquinho sobre um assunto chamado crença. Diga comigo, crença. O que vem a ser uma crença? Crença é um pensamento que eu acredito ser verdadeiro. Nós sabemos que ao longo da nossa história, nós formamos muitas crenças, sim ou não? E dentro desse contexto, eu preciso entender que 3 coisas são necessárias para que eu e você venhamos a formar uma crença. A crença, ela nasce de 3 realidades. Primeiro, daquilo que eu vejo. Aquilo que eu vejo é o primeiro ponto de contato na construção de uma crença. Segundo, aquilo que eu sinto. Diga comigo, aquilo que eu sinto. Terceiro, aquilo que eu ouço. Para que uma crença seja formada, eu preciso me conectar, não nessa ordem, mas com aquilo que eu vejo, com aquilo que eu ouço e com aquilo que eu sinto. Quando eu entendo isso, escute aqui. Na construção de uma crença, o que eu vejo está anexado com os exemplos que eu assisti ao longo da minha trajetória, desde criança, dos meus mentores, daqueles que são conhecidos como tutores. Vou explicar. Os professores, os pastores, os pais, os padres foram tutores, ocuparam cargo de governo na nossa história. E eles então, através dos exemplos que eles tinham, eles construíram em nós crenças que nós carregamos no nosso subconsciente. A segunda forma de construirmos uma crença é através daquilo que nós ouvimos. O que eu ouço está atrelado aos conselhos que eu recebi ao longo da minha história. Agora olhe para mim. Existem apenas 2 categorias, diga comigo, 2 categorias capazes de emitir um conselho que eu deva levar em consideração. Salomão nos fala sobre isso. A primeira categoria de pessoas, anote isso, você vai precisar na tábua do seu coração. A primeira categoria de pessoas que eu devo dar ouvido a um conselho que ela emite, são as pessoas que me amam de verdade.
as pessoas que te amam de verdade. Porque pensa comigo, as pessoas que me amam, por mais que elas não tenham o preparo devido para emitirem um conselho, elas têm uma intenção. Elas querem me ver melhor do que o estado que eu me encontro, sim ou não? O segundo tipo de pessoa que o seu conselho deve ser levado em consideração, diga comigo, os especialistas. Os especialistas são aqueles que dominam sobre a área que eu demando de um conselho. Essas pessoas, elas têm a condição de me ajudar na situação que eu me encontro, e eu devo sim observar aquilo que essas pessoas estão, então, me falando. Então, uma crença é formada a partir do que eu vejo, através dos exemplos dos meus mentores, dos meus tutores, através do que eu ouço, que está conectado aos conselhos que eu recebo, e através do que eu sinto, que está conectado às experiências que eu vivi. Amém? Estão me entendendo, sim ou não? Então, as experiências que eu atravessei, elas também formaram dentro de mim crenças que me fazem ser quem eu sou hoje. Agora, o que eu preciso entender é que essas crenças, elas vão determinar o meu comportamento. Elas vão o quê? Toda crença, ela determina o meu e o seu comportamento. Agora, olha como que é desafiador. Se os exemplos que eu recebi ao longo da minha história, se os conselhos que eu recebi, e se as experiências que eu vivi foram experiências desconectadas com a fonte que é a palavra, eu vou carregar crenças que vão impedir que eu exerça a mordomia. Se eu não estiver com a crença certa, eu jamais vou poder exercer a mordomia, que é a expectativa do Criador. Eu vou explicar. Olha para cá. Em Mateus 19, guarde esse texto, no versículo 24, está escrito assim: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico herdar o reino dos... Eu não sei se você sabe, mas durante aproximadamente 3 décadas, diga comigo, 3 décadas, nós tivemos uma geração inteira paralisada na escassez por causa de um versículo ou de versículos como esse, que foram mal interpretados e que foram utilizados como fundamento de ministrações equivocadas. Versículos como esses, fora do seu contexto, foram capazes de paralisar, ou seja, de gerar crenças dentro de uma geração inteira que se perdeu na escassez. Eu não sei se você já parou para pensar, mas durante muitos anos você ouvia alguém dizer em alto e bom som: é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico herdar o reino dos... Agora imagina comigo. Hora nenhuma esse texto está dizendo que um rico não irá herdar o reino dos... Agora, quando eu falo assim, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha, a primeira coisa que acontece é você imaginar um camelo tentando acessar um buraco de uma agulha, sim ou não? Alguém pensou nisso, sim ou não? De verdade. Você fica tentando fazer esse camelo passar e você chega a uma conclusão: não é possível. Então, consequentemente, nasce ali no teu cérebro porque a crença, ela nasce a partir do momento que o meu cérebro, que acredita em tudo que eu falo, ele entende que é impossível um camelo passar pelo fundo de uma agulha. A crença é um pensamento que
que eu guardo na minha memória como verdade absoluta, mesmo não sendo. Então, uma geração inteira foi comprometida vivendo dias de escassez, dias de pobreza. Por quê? Porque contaram para essa geração que é mais fácil passar o cabelo no fundo de uma agulha do que o rico herdar o reino dos céus. Agora, o que eu preciso entender aqui é o que nós ensinamos na nossa terceira aula. Eu não sei se vocês se lembram quando nós falamos sobre a hermenêutica, sim ou não? Que a hermenêutica, ela precisa preservar alguns fatores. O primeiro fator que a hermenêutica deve preservar é que o texto deve respeitar o contexto, sim ou não? O segundo fator que ela precisa preservar é o espaço do tempo, ou seja, a lacuna entre os tempos. Lembrando que a Bíblia ela tem um espaço ou uma lacuna temporal de 1.600 anos. O terceiro fator que deve ser preservado é o fator geográfico. E o quarto fator que deve ser preservado é o fator cultural. Amém? Amém? Então, quando eu vou para esse texto, a primeira coisa que eu aprendo é que esta mentira que foi embalada em forma de verdade, ela é uma mentira. E eu preciso, então, ensinar ao meu cérebro que esta crença, ela não pode mais continuar dentro de mim. Porque quando a palavra diz é mais fácil passar, ela não está dizendo que é impossível. Ela só está dizendo que não vai ser fácil, que vai ser uma missão desafiadora. Alguém que é rico entrar no reino dos... Alguém está pegando essa palavra? Glória a Deus. Agora, avança junto comigo. Quando eu olho para esse texto, a primeira coisa que eu preciso entender que Mateus 19, 24, ele é o que? O paradoxo, amém? O que é o paradoxo, irmãos? Diga comigo, é uma contradição. Jesus está trazendo uma contradição para me fazer pensar, para te fazer pensar. Ele está deixando claro para mim e para você que não é impossível, mas que vai ser dificultoso alguém que acessa as riquezas entrar no reino dos céus. Agora, vamos examinar o texto. Eu não sei se você sabe, mas esse texto, quando ele foi mencionado para nos fazer pensar. Os muros de Jerusalém, eles tinham uma altura de 12 metros. Diga comigo, 12 metros. Eles tinham altura de 12 metros. Tinham grandes portões no muro de Jerusalém. Só que quando esses portões eles eram fechados, olha que interessante, haviam algumas portiolas, essa é a expressão, algumas portiolas, que elas eram abertas para que as pessoas entrassem por elas. Só que quando um camelo chegava e os muros estavam com os grandes portões fechados, esse camelo, ele iria passar, talvez, pelo maior de todos os desafios. Pensa comigo, o camelo é um animal que em idade adulta, ele tem isso aqui, ó, 3,5 metros, contando o pescoço, amém? Na idade adulta, ele tem peso médio entre 600 e 700 quilos. Ok? Normalmente, no Oriente Médio, ele carregava uma carga com peso médio de 250 quilos. Só que essa portiola, ela tinha a altura de 2,5 metros. Pensa comigo. Alguém vinha com um camelo de 3,5 metros. Quando ele chegava na portiola, ele tinha que descer. Ele tinha que descer os 250 quilos de bagagem. Ele tinha que passar para frente. O camelo tinha que ajoelhar. E tinha que ser puxado para andar ajoelhado.
Jesus está falando, essa missão não é nada. Vocês conseguem imaginar? É simples ou não? Agora imagine um ser irracional e o camarada na frente tentando remover um animal de 700 quilos. É quase inútil. Eu fico imaginando um processo como esse, ele deveria demandar algumas horas. Jesus agora está dizendo, é mais fácil o camelo passar por essa porta chamada ilha, do que o rico entrar no reino. O texto é literalmente a expressão que eu estou dizendo. A hermenêutica está sendo respeitada. Só que uma geração inteira trouxe ao coração de milhares de irmãos uma mentalidade completamente diferente dessa, sim ou não? Quantos aqui já tinham entendido esse texto por esse prisma? Nós temos uma geração que até hoje tem medo de enriquecer, porque acredita que se enriquecer não vai entrar no céu, sim ou não? Nós temos uma mentalidade de escassez que foi gerada dentro de nós a partir de crenças como essa. Agora, eu preciso compreender que um dia Deus levantou um homem chamado Apóstolo Paulo. Paulo, ele tem um convite para nós. O convite que ele traz para mim e para você é o convite de, diga comigo, ressignificação. Pastor, o que é isso? Diga comigo, trazer um novo significado. A mentalidade de escassez produzida por textos como esse vão impedir que você exerça a mordomia. Por mais que os céus estejam abertos para nos abençoar, se eu sou um mordomo que me movo ou me movimento com a mentalidade de crenças que me levam a exercer a escassez, eu nunca vou ser um mordomo legítimo. Eu nunca vou ser um mordomo que consiga entregar aos céus aquilo que os céus têm expectativa. Deus então levanta o apóstolo Paulo, anos depois, perceba a lacuna do tempo, para poder trazer um novo significado àquilo que foi colocado dentro da nossa mente. 1 Timóteo, diga comigo, 6,10. Olha o que está escrito em 1 Timóteo 6,10. Paulo, ele traz um novo sentido a essa expressão. Porque uma geração inteira está dizendo, eu não posso enriquecer, eu não posso crescer, eu não posso sentar na cadeira de honra. Eu não sei se você sabe, tem gente hoje que por causa da mentalidade de escassez, tem cordão de ouro e não usa. Sabe aquele anel bonito? Da nossa época, né, pastor Luiz? Eu tenho professor universitário, aquele anel de formandos. O meu não está mais no dedo, irmão, eu tenho guardadinho. Mas imagina, tem gente que por causa da mentalidade, por ser de ouro, não usa. Tem gente que tem prataria em casa e não usa. Está guardando para a filha quando casar. Gente, isso é uma mentalidade que precisa ser desconstruída. Nós precisamos viver entendendo o que está escrito em Isaías 19. Se quiseres e me ouvires, comereis do melhor dessa terra. Ele está dizendo, você tem que querer, mas tem que ouvir. Agora, Paulo, ele tem um trabalho a fazer. Através da ação do Espírito Santo, ele precisa ressignificar ou trazer um novo significado àquilo que um dia colocaram dentro de nós. Em 1 Timóteo 6,10, ele diz assim, mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os... O que Paulo está querendo dizer aqui? Paulo está dizendo que não há problema algum em você ser alguém que alcançou o resultado financeiro. Irmãos, isso é tão ilegítimo. Pensa comigo. A Ageu 2,8 fala que o Senhor é dono do quê?
da prata e do ouro, amém? Eu sou o dono da prata e do ouro, minha é prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos, amém? Se ele é o dono da prata e do ouro, não tem nenhum tipo de fundamento que eu ande debaixo de um espírito de escassez. O único problema que Deus encontra é quando você não carrega a revelação e você permite que aquilo que Ele te entregou, para que você possa gerenciar, se torne um obstáculo entre você e Ele. Por isso que Paulo está dizendo, mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Paulo está querendo dizer, não tem problema algum em você ter dinheiro, desde que você não ame o dinheiro. Se o dinheiro não ocupar um lugar no seu coração que pertence ao Senhor, Deus nunca terá problema com isso. Agora, vamos ser sinceros, Deus ele trabalha com medida, sim ou não? Normalmente a gente se embriaga na segunda medida. Eu fico assustado como a gente precisa carregar a revelação, irmãos. O dinheiro não pode nos impressionar. As coisas não podem nos impressionar. Ao mesmo tempo que as crenças nos bloqueiam, a liberdade não pode nos deixar tão insensíveis ao ponto de não perceber o lugar que é de Deus. Esse lugar não pode ser ocupado por mais ninguém. E muitas vezes nós estamos permitindo que esse lugar seja ocupado por outra coisa que não seja o Senhor. Amém, irmãos? Agora, vamos entender um pouquinho aqui. A mordomia, ela nasce da palavra grega chamada oikonomia, que significa administrador de bens de terceiros. O que eu preciso aprender é que o Senhor, Ele me fez um administrador de bens de terceiros. Eu não sei se você já entendeu, mas existe uma bênção poderosa da parte de Deus quando eu entendo o meu papel e me movo debaixo de revelação. Irmãos, dá uma olhada para a vida de José. Quando José é levado para a casa de Potifar, ele é levado como escravo, mas ele nunca se comportou como escravo, sim ou não? Ele é levado como escravo, mas ele tinha um comportamento que impressionava a todos. José carregava no seu coração uma revelação. A revelação é que ele era um bom. Ele estava ali administrando os bens de terceiros. Por isso que ele fazia com tanta excelência e com tanta destreza. Nós precisamos entender que existe um encargo, uma responsabilidade. Nós somos mordomos da parte do Criador. E quando nós entendemos isso, nós nos movemos de uma forma completamente diferente da forma que deveríamos nos mover. Agora, olha para cá. Mateus 25:15 é um texto muito conhecido. Está escrito assim: a um deu 5 talentos, a outro deu 2 talentos, e ao outro deu 1 talento, a cada um segundo a sua capacidade. Olha que coisa interessante. A primeira coisa que eu aprendo aqui é que um homem prudente jamais confiaria aquilo que é importante na mão de alguém que não sabe o que fazer com aquilo que alguém está lhe confiando. Vou dar um exemplo. Ricardo, você confiaria R$1 milhão na mão de uma pessoa que não sabe assinar um cheque no valor de R$1 milhão? Quantas pessoas aqui não se envergonham? Quantas pessoas aqui não sabem assinar um cheque no valor de R$1 milhão? Eu não quero te envergonhar. De verdade. Você está sendo legítimo, Deus vai te honrar por isso. Preste atenção. Na parábola dos talentos, eu percebo um Senhor, olhando para os mordomos,
decidiram confiar a esses mordomos aquilo que nem sempre eles estão preparados para gerir. Eu, Eduardo, não confiaria os meus recursos na mão de alguém que não sabe administrá-los. Mas na condição de mordomos, o tempo inteiro nós estamos pedindo aos céus para que nos confie aquilo que nós não temos preparo para gerir. E nessa parábola, uma coisa é evidenciada: que aquele que não tem um preparo substancial, ele nunca vai vivenciar aquilo que deseja vivenciar. A primeira chave que eu aprendo nessa parábola é que Deus ama a todos, mas não confia igualmente em todos. A um ele entregou, a outra ele entregou, e a outra ele entregou, a cada um segundo a sua. Mas espera aí, todo mundo é filho, todo mundo é mordomo. Por que ele entregou 5 para um, 2 para outro e 1 para outro? Porque ele confia em todos, mas não confia igualmente em todos. A gente tem uma ideia equivocada. Quem tem mais de um filho aqui? Quando você vai pedir para o seu filho fazer alguma coisa, alguma tarefa, normalmente as tarefas difíceis, você confia naquele que é todo largado ou no mais responsável? Por que você quer que Deus te trate de outra forma? Nós, muitas vezes, nos comportamos como um mordomo desorganizado. E nós queremos que os céus nos trate igualmente como os outros organizados. Isso não vai acontecer. Porque o Senhor, Ele é aquele que confia em todos, mas confia medidas diferentes. Perceba que até aquele que não tinha tanto preparo, ele recebeu um talento. Ninguém vai ficar sem receber aquilo que lhe é de direito. Mas o que o Espírito Santo está falando é que você vai precisar se reposicionar se você quiser viver grandes coisas na presença de Deus. Sabe uma coisa que eu aprendo? Uma coisa que eu aprendo é que está cheio de gente que é ousado na oração, mas distraído na preparação. Sim ou não? A gente chega na igreja, a gente ora e fala: Deus, me dá, mas com autoridade. A gente fala alto, a gente aumenta o timbre da voz, a gente vai para cima, a gente jejua, a gente libera a palavra, a gente determina. Só que na hora que é para se preparar, a gente não faz nada. E o Espírito Santo está falando: como que eu posso acreditar grandes coisas na mão de um mordomo que não se prepara? Um mordomo que quer que eu aumente a medida, mas que não faz nada para se capacitar. Irmãos, vamos ser sinceros. Se você tem uma empresa, você vai beneficiar aquele que se prepara ou aquele que nada faz? É claro que você vai beneficiar colocando mais responsabilidade e naturalmente gerando resultados maiores na mão ou nas mãos daqueles que se preparam. O nosso problema é que muitas vezes nós queremos trabalhar em relação à nossa própria experiência, exigindo de Deus que Ele nos trate diferente. Há quanto tempo Deus disse que vai fazer grandes coisas com você? E qual tem sido a sua postura? Qual tem sido o preço que você tem pago para o seu crescimento? Tem gente que fala assim: Deus me prometeu, eu vou ser o maior empresário do Brasil. Bacana. A pergunta é: o que você está fazendo no tempo da espera? Porque esperar não é sentar e cruzar os braços.
Esperar é se mover, mesmo quando nada aconteceu. Esperar é se qualificar, mesmo quando nada aponta para a movimentação dos céus. E como mordomos, o Senhor tem expectativa que a gente se prepare, não seja apenas ousado na oração, seja alguém também ousado na preparação. Diga comigo, glória a Deus. Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Há 15 anos atrás, eu estava muito ousado na oração. Você está ousado na oração? Diga glória a Deus. Eu estava muito ousado. Eu tinha 18 anos. Quantos anos? Então não é 15 não. Já tem tempo, né? Mas um pouco mais de 15. Eu me lembro que eu estava com um desejo muito grande. E eu fiz 30 dias de jejum. Eu perdi 10 quilos. E eu só tomei água e comi bolacha de sal. E eu me lembro que eu falei assim, Deus, o Senhor vai fazer. Eu não gostava de estudar. E eu falei assim, vou vir aqui para casa. Fui lá na Avenida Independência, olhei um ponto que valia mais ou menos uns 10 mil reais no aluguel. Tirei foto, fiz um planejamento, peguei um papel, fiz um croquis, que eu sabia fazer muita coisa. Fiz um croquis, coloquei a porta da loja, movimentei, fui lá e pesquisei, olhei uma ferragista, falei, vou montar uma ferragista. Fui, liguei nas fábricas, fui fazendo tudo que alguém podia fazer dentro da minha limitação. E eu falei assim, Deus, o Senhor vai colocar um dinheiro na minha conta, vai colocar um dinheiro na minha conta, eu vou fazer um propósito. No 32º dia, eu vou no banco. E eu tinha uma conta poupança do Bradesco. E eu falei, no 32º dia, eu vou lá no banco e o dinheiro vai estar lá. E eu vou estar com a empresa toda organizada para abrir. Eu tinha 18 anos. E eu fui, fiquei. E me lembro que eu fiquei tão fraco, mas tão fraco naquela época, que meu sogro tinha uma moto, uma Titan vermelha, eu não esqueço daquela moto. E ele pediu para eu colocar ela para dentro, eu caí, ela estava em cima de mim. E ele falou assim, muito fraco demais. Eu não entendia, ele sabia, né? E eu me lembro que eu falei assim, eu não abri mão. A minha fé, ela estava literalmente movendo nós. Eu não tive problema de fé. Quando deu o 31º dia, eu entrei na fila do banco do Bradesco. Eu me lembro até hoje, eu tinha 4 a 5 irmãos naquela fila. Irmãos, eu estava tomado de fé. Eu estava muito doido desse Deus. Eu falei, não tem jeito de errado. E eu estava lá. E eu lembro que até hoje, quando saía imagina aqueles assembleianos aquecidos. Oh, Deus, é isso. Deus vai comigo. Deus vai abrir o caminho. Nossa, eu sentia a Luana lá no dia. Irmão, você não está entendendo. Eu fui. Na hora que eu enfiei o cartão, eu falei assim, eu estava no Abraão, que cuidou de comunidade, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Eu coloquei o cartão. Na hora que eu abri o saldo, 0,0000. Você sabe o que aconteceu? O Espírito de Deus demorou 5 anos para responder a minha pergunta. Por que Deus? Eu fiz mais de 50 jejuns assustadores para Deus me responder. E um dia Deus falou comigo, você é ousado na oração, mas despreparado. Eu não vou permitir que o meu nome seja envergonhado por seu desespero. Meu Deus! Eu chorei como nunca. A palavra, ela se cumpriu quase 15 anos depois. Porque Deus demorou 15 anos para me preparar. Eu falei para a Ana agora um pouco com o Lucas, e repito aqui. Se está escrito, e disse Deus, haja e ouve, e o pai da fé recebe uma palavra, por que Deus demora 25 anos para cumprir a palavra sobre Abraão? Alguém já parou para pensar? A palavra estava pronta, mas Abraão precisou de 25 anos
para se preparar para viver. O grande problema não é a palavra que Deus deu. O grande problema é que nós não estabelecemos caráter de urgência para ficar pronto para receber a palavra que Deus deu. Deus fala, eu vou fazer. Sabe o que a gente faz? A gente senta numa poltrona como mordomos insensíveis e ficamos esperando o céu fazer aquilo que eu e você temos responsabilidade de fazer. Se nós entendêssemos o que eu estou dizendo aqui hoje, por mais simples que seja, talvez seja a aula mais simples que nós tivemos desde a primeira aula. Mas se você entender que é necessário você se mover urgentemente para que Deus cumpra a palavra que já está pronta e liberada sobre você, aquilo que deveria ter acontecido há 5 anos pode acontecer amanhã. Porque Deus só precisa de um movimento seu para que Ele possa liberar a concretização dessa palavra. Amém? Glória a Deus. Não seja como Eduardo, há mais de 15 anos atrás, ousado na oração. Era o quê? Ousado na oração, mas não fazia nada no aspecto preparação. Agora, entenda uma coisa. Se eu sou mordomo, eu sou administrador de algo que não é meu, sim ou não? Amém. Se eu estou administrando algo que não é meu, a primeira coisa que eu preciso entender na condição de filho de Deus é que eu estou administrando algo do Pai, amém? Ele está dizendo em Ageu 2,8, minha é a prata e meu é o ouro. A primeira coisa que eu entendo e aprendo é que Deus não tem problema com dinheiro, amém? Quem tem problema com dinheiro sou eu e você. Deus não tem problema com dinheiro. Agora, além de ser distraído na preparação, muitas vezes nós não compreendemos o papel vital da mordomia cristã. O papel é administrar aquilo que não é meu, tendo consciência que não é meu. O grande problema é que a gente se perde na caminhada e a gente entra em confusão. Deus não libera medidas maiores porque nós começamos a inverter a ordem. O mordomo administra que não é seu, mas de repente começa a pensar que é. Se eu quero viver a plenitude da prosperidade, aprenda uma coisa: não trate aquilo que é de Deus como se fosse seu. Sabe, o maior desafio de um pastor é todos os dias falar em alta voz: a igreja não é minha. O maior desafio de um empresário é todo dia entrar na empresa e falar em alta voz: a empresa não é minha. O maior desafio que nós temos como mordomos é entendermos que nós somos portadores de algo que não é nosso. Se eu quero viver uma prosperidade absurda na terra dos homens, eu preciso me comportar de uma forma diferente. Porque nós olhamos para a nossa história e percebemos que a gente começou a tratar o que é de Deus como se fosse nosso, ou não? Agora, a primeira evidência que mostra que eu estou tratando o que é de Deus como se fosse meu é quando ele diz assim: trazei todos os dízimos à casa do... Mas espera aí, por que eu tenho que pensar se trago ou não trago, sendo que eu sou mordomo e administrador daquilo que não é meu? Para pensar. Olha que negócio interessante aqui, que eu preciso pensar em você também. Eu sou mordomo, eu administro o que não é meu, ok? Aqui está Deus. Ageu 2,8. Aqui ele é dono da prata e do ouro. Só que o dono da prata e do ouro, ele fez o quê? Ele me confiou uma medida. Me confiou o quê? Ele me confiou uma medida de ouro. Essa medida de ouro que ele me confiou está lá em Lucas 6,38. Ela tem
ela começa como boa medida. Vou te explicar porque muita gente não prospera. Ele é o dono da prata do ouro, ou seja, a nascente está nele. Eu sou mordomo, eu administro o que não é meu. Só que o mundo me convenceu que aquilo que eu administro, que não é meu, passou a ser, sim ou não? Então agora eu estou me comportando, não é como mordomo, eu estou me comportando como Senhor. Eu comecei a inverter a minha posição. E a bênção, ela mora na consciência. Eu preciso entender quem eu sou e quem Deus é. Eu não posso inverter os papéis. Eu sou o mordomo. Diga comigo, eu sou o mordomo. Porque a partir do momento que eu começar a trocar as funções e começar a me comportar como o Senhor, Deus não muda a medida que Ele me confiou. É só eu parar para pensar. Ageu 2:8. Ele não fala dos filhos e a prata e dos filhos e o ouro. Ele fala, minha é a prata, meu é o ouro, vírgula, diz o Senhor dos Exércitos. Ele está dizendo, eu sou o detentor de toda a prata, eu sou o detentor de todo o ouro. Ele pega parcialmente uma medida e coloca nas minhas mãos. Olha que negócio interessante. Vem cá, por favor. Timóteo, olha só que interessante. Presta atenção nisso aqui, irmãos. Isso aqui vai fazer você prosperar o que você não conseguiu prosperar nos últimos anos. O Timóteo, ele não entendeu. Ele começou bem. Uma representação, né? Você entendeu sim, Timóteo, que eu sei. Então, o Timóteo vai dormir hoje. O Timóteo, ele é o quê? O Timóteo, ele começou bem, entendendo que ele é um mordomo. Mordomo tem uma característica do grego, é o administrador da riqueza de alguém, amém? A nascente da riqueza mora no Criador, Ageu 2:8. Então, ele é o mordomo e o Senhor é o Criador. O Criador, que é o Senhor, decidiu colocar nas mãos do Timóteo a primeira medida para testar o seu coração. Ele entregou na mão dele, pega do Timóteo, chamada boa medida. E Timóteo continuou fiel. Aí o Criador diz assim, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Presta atenção. O Timóteo vai levar o que é dele para a casa do tesouro? Sim ou não? Ele não é mordomo? Ele não está administrando o que é de Deus? Então o Senhor está falando, você é meu mordomo, eu liberei uma ordem sobre você. Pega o dízimo e leva a casa do... Só que o Timóteo traz obediente. Só que de repente Deus olha no céu e fala assim, ele está entendendo. Então agora eu vou aumentar a medida, porque minha prata, meu é ouro. Então nós temos outro tipo de medida. Diga comigo, recalcada. Deus então vai lá e coloca uma medida recalcada. O Timóteo, ele estava andando de ônibus. Agora, na medida recalcada, ele está andando de carro. O Timóteo, ele estava morando de aluguel. Agora, na medida recalcada, ele está morando na casa própria. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Só que o Timóteo, ele começou a gostar. E de repente, ele se esqueceu que ele é mordomo e começou a se comportar como Senhor. E quando ele faz isso, ele assume a posição que é do... Aqui mora um episódio que muita gente está vivendo há 10 anos. Não consegue mudar de medida, porque inverteu as posições. Começou a se comportar como o Senhor, assumindo o lugar de Deus. Aí Deus fala assim, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Aí o Timóteo fala assim, será que eu levo? Aí o Senhor fala, desde quando o mordomo escolhe ou não escolhe a ordem a qual devemos cumprir? E a maioria de nós achamos que estamos devolvendo o dízimo.
Você não está devolvendo. Você está cumprindo uma ordem do mordomo. Você está vindo à casa do tesouro, que não falta recurso, que não é você que sustenta, e você está deixando a porção de quem sustenta. Alguém pegou? Amém. O dinheiro é teu. Amém. Quem sustenta a casa do tesouro é ele. Ele colocou o tesouro dele na sua mão para você administrar, e agora ele está dizendo: traz parte do tesouro que eu coloquei nas suas mãos para poder sustentar minha casa. E a primeira coisa que eu faço é dizer não, porque eu comecei a me comportar como o Senhor e não como o mordomo. Alguém está me entendendo? Amém. Quando eu não entendo isso, eu começo a viver uma vida patinando. Eu falo um exemplo que eu falei para a Ana agora, um homem sem revelação, uma mulher sem revelação, é um homem em cima da esteira, aumentando a velocidade para o máximo, com um objetivo: sair do lugar. Sabe o que vai acontecer? Só vai cansar. Você já viu alguém cansado que não consegue sair do lugar? Trabalha 12 horas por dia. Não consegue sair do lugar porque não carrega a revelação. Irmãos, o segredo da prosperidade é a mordomia. O segredo da prosperidade é a mordomia. Quando você se comporta como um mordomo, Deus transiciona as medidas. Porque se a prata e o ouro pertence a Ele, Ele deposita medidas especiais na mão daqueles que eles podem confiar. É só se lembrar. A um Ele deu, a outra Ele deu, a outra Ele deu, cada um segundo. Hora nenhuma aqui Ele fala porque tem um maior tempo de fé. Hora nenhuma aqui Ele fala porque carrega a variação de dons. Hora nenhuma Ele fala de nenhum atributo espiritual. Ele fala de quê aqui? Diga comigo: preparo. Se você acha que Deus não está procurando os preparados, essa parábola mostra que Deus procura homens que se qualifiquem para poder receber porções maiores. Quando o assunto é dinheiro, o preparo é substancial. Irmãos, para pensar. A energia da igreja subiu R$ 1.500 esse mês. Não, escute, é um exemplo, não é figurado não. Se eu não tenho sensibilidade, sabe o que eu vou fazer? Está tudo certo. Se eu tenho sensibilidade, Deus me confiou talentos, o que eu tenho que fazer? Certo. Augusto, na mesma hora, sim ou não? Vamos procurar todas as lâmpadas que não sejam LED da igreja, arrancar tudo e colete. Vamos ver se tem alguma coisa acontecendo, porque nós não podemos parar a igreja. O que nós temos que fazer? Administrar melhor. E na vida dos mordomos, essa é a expectativa dos céus. Que você use bem aquilo que Deus te confiou. Seja um mordomo inteligente. Agora, obrigado, Timóteo. Agora, nós ficamos orando o tempo todo pedindo: Senhor, por favor, eu vivi durante muitos anos na medida revocada. Eu quero entrar agora, Senhor, na sacudida. Senhor, eu nunca vivi na transbordante. Me leva para essas medidas. E Deus está falando: existe uma chave para acessar essas medidas. E essa chave não é a oração. Essa chave é a preparação. Se você não se preparar, você não vai acessar. E eu vou falar um negócio para você. Eu tenho visto muitos filhos de oração chorando, porque não estão se preparando. Tem muita gente nesses dias que está misturando o que é espiritual com o que é natural, na hora que deveria estar estudando, está fazendo outra coisa. Depois fica levantando e falando: meu irmão, acabou de chegar na igreja, já foi abençoado, já abriu a empresa dele, já está lá na frente. O Espírito Santo está falando: eu estou esperando você se mover, você não se move. Como é que eu vou colocar nas suas mãos aquilo que eu te prometi, se você não me dá a resposta? Amém, irmãos? Estão me entendendo, sim ou não? Sim. Então, o meu movimento com sabedoria vai tocar o coração de Deus. Agora, uma coisa que eu percebo. Na parábola dos talentos, a parábola diz assim:
O que recebeu ele enterrou. Ele fez o quê? Agora para pensar. Você acha que um mordomo tem direito de enterrar? Sim ou não? Irmãos, eu não posso enterrar, eu não posso esconder aquilo que não é meu. Vou dar um exemplo aqui. Cadê minha esposa? A semana passada ela me chamou a atenção. E como casal é assim, irmãos. Essas coisas, né? Cuidado, irmão. Eu estava passando o carro, tinha um rapaz pedindo, e eu estava com a cabeça muito cheia, vindo na igreja resolver umas coisas, e eu não olhei. E na hora o Espírito Santo falou comigo: você enterrou. Sabe quando você enterra? Quando você não consulta o dom que você tem que fazer. Se você é um mordomo, você não tem direito de escolha. Alguém está pegando isso aqui? Amém. O que eu preciso fazer com o mordomo? Perguntar ao meu Senhor o que ele quer. Aí o que nós fazemos? Eu não posso. Mas espera aí. Você não pode e vai comer McDonald's? Você não pode e vai jantar fora no restaurante 5 estrelas. Porque na nossa mentalidade, a gente se coloca na posição de Senhor sem perceber. Muitas vezes, se você se colocar na posição de mordomo, Deus vai testar o teu coração para te promover. Mas você precisa entender: mordomo não tem vida própria. Mordomo obedece. Irmãos, tem custado tudo carregar essa visão. Mas se você entrar nessa visão, você vai viver a melhor fase da sua história. Porque eu sei que tem muitas coisas que a gente tem clamado a Deus, e o sentimento que nós temos é que Deus não está nos ouvindo. Senhor, não. E se eu disser que Deus está te ouvindo, mas que Ele está ignorando as suas orações, esperando um reposicionamento seu? Porque tem coisas que a oração não faz. Tem coisas que um movimento ou um reposicionamento Ele faz. Diga comigo, glória a Deus. Agora, olha que negócio interessante aqui. Quando Ele manda trazer, a primeira coisa que o que recebe um faz é esconder. Só que eu aprendo que o que eu devo fazer é negociar. Eu devo o quê? Agora, negociar, eu já expliquei isso uma vez aqui. A palavra negociar, no hebraico, ela tem uma tradução diferente da palavra negociar em português. No hebraico, a tradução é essa: dar e imediatamente receber. Agora você vai ficar chocado. Quando você pega o talento que Deus te deu, e ao invés de esconder, você negocia. Sabe o que significa negociar aqui? Você faz o que o seu Senhor mandou. Você imediatamente recebe de volta, mas você nunca vai receber de volta na proporção da entrega. Lucas 6,38 é o princípio que é ativado quando eu negocio. Negociar no hebraico, dar e imediatamente receber. O que ele está fazendo é ativar o princípio do reino de Deus. Lucas 6,38 fala: dai-vos será? Dai-vos será? Quando eu negocio, eu dou e imediatamente ele me devolve. Na nossa mentalidade, a gente sempre perde no altar, sim ou não? É uma mentira. Você precisa entender que você sempre será vencido pelo altar. Tudo que você coloca no altar, irmãos, são princípios. Isso aqui são chaves que precisam moldear a sua vida como mordomo de Cristo. Porque durante muitos anos, a gente só entregou na igreja porque disseram para nós que tinha um tal de migrador, de portador, de devorador que pega a gente na saída do Deus. É verdade.
E a gente vinha com o coração tomado de tristeza, dizendo: quem é que vai cuidar dos meus filhos? Sim ou não? Saía lá com o coração cheio de pesar. Mas hoje não. Hoje nós estamos entendendo que na posição do mordomo, todas as vezes que eu multiplico, todas as vezes que eu negocio, eu estou dando. Mas existe alguém que irá me devolver. Porque a Bíblia diz que a nascente de todas as coisas é os céus. Então, nesses dias, eu e você somos chamados para negociar. Não retenha aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Irmãos, nós estamos aqui em um grupo selecionado. Sabe o que eu estou querendo te encorajar? Se o que te trouxe até aqui, o dia que é hoje? 15. Se o que te trouxe até o dia 15, sem você cumprir esses princípios, o princípio da generosidade, o princípio da negociação, se o que te trouxe até aqui te fez viver os seus melhores dias, continue do jeito que você está. Agora, se você quer experimentar os princípios do reino, comece a viver aquilo que a palavra diz. E a palavra diz: dai e vos será dado. O que eu acho impressionante é que quando eu dou, imediatamente eu recebo. Quando eu faço isso, irmãos, eu vou dar um exemplo aqui. Essa semana eu vou falar com você aqui para dar um exemplo pessoal, mas eu estava orando e Deus falou assim: filho, abençoa uma pessoa. E isso que o Senhor me pediu, no momento, era além da minha capacidade. Só que ele falou: você só tem autoridade para pregar se você viver. Você é mordomo ou não é? Irmão, diante dos céus abertos. Eu não consultei nem a minha esposa. E ela sabe que tudo que eu faço é em público com ela. A não ser quando o céu prata. E eu sei que quando ele faz o que ele fez, quando eu chego em casa e comento com ela, ela fala amém. Porque eu não uso Deus falou quando ele não falou. Quando eu cheguei em casa e falei: amor, Deus falou de verdade, falou. E eu fiz. Irmãos, de verdade, eu estou falando isso aqui para a glória de Deus. Não estou falando para impressionar. Mas 2 dias depois, o Senhor, Ele me devolveu 4 vezes. Não, eu não estou dizendo para te impressionar. Eu estou dizendo para você que se você viver os princípios do reino, você vai ficar assustado com o que Deus vai fazer. Porque durante muitos anos te contaram o contrário. E agora a Bíblia está te libertando. Conhecereis a verdade vos libertará. Não tem mais filho de Tiago trazendo recursos no altar. Hoje a gente comunica adoração. Deus está levantando um povo que comunica adoração através da oferta, através do dízimo. Agora, eu só comunico adoração quando eu carrego dentro de mim uma revelação que eu não sou o Senhor, eu sou o quê? Você é o quê? E o mordomo não cumpre a própria, mas a vontade do seu. E se nós entendermos isso, as coisas vão começar a encaixar e vão começar a fluir. Você concorda com essa palavra, sim ou não? Amém. Diga glória a Deus. Amém. Agora, para finalizar, eu queria que fica de pé, por favor. Agora, o que é forte isso aqui, eu quero terminar aqui. Mateus 25, 28 fala assim: tirai-lhe, pois, o talento, e dai ao que tem 10 talentos. Irmãos, olha que negócio forte esse aqui. Na parábola dos talentos, está dizendo assim:
que aquele que recebeu um talento e enterrou, ele enterrou sem autorização do seu senhor, amém? Só que o que recebeu 2, ele multiplicou para 4, amém? O que recebeu 5, ele multiplicou para 10, amém? Você concorda que quem mais correu risco aqui foi quem multiplicou de 5 para 10? Olha o que acontece. Aqui está dizendo que o risco é proporcional ao ganho. A Bíblia está dizendo que aquele que enterrou, ele vai perder o que enterrou. E aquele que correu risco multiplicando, ele recebeu a transferência de riqueza. Ele pegou o que enterrou e entregou na mão daquele que multiplicou de 5 para 10. Nesses dias, por mais que você nunca tenha tido uma experiência, eu quero te encorajar a viver os princípios do reino de Deus. Seja generoso por onde você passar. Que a generosidade seja uma marca sua. Sabe, irmãos, eu sei que muitas vezes você não quer ajudar alguém, mas muitas vezes você não quer ajudar porque você não consultou aquele que é dono de todas as coisas. Deus vai começar a provar os nossos corações nos detalhes. Você recebe essa palavra? De verdade? Quantos querem prosperar de verdade? Deus vai provar o nosso coração nos detalhes. Deus vai começar a provar os nossos corações. Deus vai começar a falar comigo e com você como nunca falou. E quando o Senhor falar com você, fala, Senhor, é o Senhor que está falando comigo mesmo. O Senhor realmente quer que eu faça isso? É o Senhor que está me convidando, me convocando, me levando a fazer isso. Então eu vou fazer. E você vai ver que a mão do Senhor vai se estender sobre você. E você vai ser transicionado de medida. Diga glória a Deus. Você recebe essa palavra? Amém? Feche os seus olhos. Irmãos, antes de fechar os olhos, deixa eu pedir algo para vocês aqui. Olha só. Nós teremos o nosso dia da família dia 25. Diga glória a Deus. Quantos aqui não se inscreveram ainda? Levanta a mão, por favor. Deixa eu pedir algo para você. Olha só. Essas vagas vão acabar comigo. Você não se inscreveu. A igreja, eu estou dizendo isso pela fé. A igreja está pagando a chácara toda, a igreja está pagando. Aqui, nós estamos cobrando R$25 e está só o lanche da tarde. Você vai ter almoço, vai ter lanche, vai ter uma chácara formidável para honrar a sua casa. Eu queria pedir para você, não deixa a gente que não é da igreja participar do evento que foi feito na sua casa. Esse evento foi feito para você. E aí nós estamos com gente de fora que não participar do nosso evento, não faz sentido. Vai ter bingo, futebol de casal, meu Deus, olha só. Tem no casal da tempo, hein? Luana, até dia 25 dá tempo de casar ainda. Ela participar. Eu nem fiz não. Irmãos, olha só, quem não comprou, por favor, não deixe de comprar. É R$25 o adulto, R$10 a criança, não paga o custo, irmãos. Nós estamos investindo na família fora de São Cristo. Eu queria muito que você estivesse ali com a gente, vai ser maravilhoso esse evento. E você que não batizou, quantos aqui não batizaram? Por favor, deixa eu ver. Olha para cá, levanta a mão, quem não batizou, por favor. Deixa eu dizer para vocês, não perdam essa oportunidade. Nós vamos ter um batismo na água quente, queridos. E você pode se batizar conosco lá. Então eu queria que você passasse o seu nome, pastor Viviane, pastor Douglas aqui, para que vocês participassem do batismo ali. O curso será lá, no dia da família. O curso vai ser lá. Então não deixe de participar. Adquire o seu ingresso hoje. Pastor, eu quero levar o meu pai. Aí é sessão, meu pai e mãe, não tem problema, tá? Mas faça a sua inscrição. Vai estar na porta lá. Cadê a Ana? Ana, Carol, pastora Adria. Pessoal, o Heitor, um dos jovens, todo mundo que puder hoje, adquira ali, vai ser uma bênção. R$25
reais adulto e 10 reais a criança. Amém? Glória a Deus. Só uma pergunta aqui. Olha para cá, que eu quero. Crianças até 6 anos não pagam, tá bom? Não pagam. Pessoal, só olha aqui para mim. Coloque uma coisa no seu coração antes da gente finalizar aqui. Seja liberto hoje, Heitor. Amém? Amém. Olha aqui. Seja liberto aqui. Tem problema de enriquecer, sim ou não? Não, fala mais forte. Tem problema de enriquecer, sim ou não? Se alguém vier com essa mentira para você, por favor, combata. 1 Timóteo 6,10. Mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos. Nós não temos problema com o dinheiro, desde que ele não governe o nosso. Amém? Glória a Deus. O jovem rico, só para efeito de informação, ele não era o jovem conhecido da cidade. Amém, irmãos? Historiadores vão chegar a essa conclusão. O jovem rico não era o jovem conhecido da cidade. Ele não foi conhecido por jovem rico porque ele era o jovem conhecido da cidade. Ele foi conhecido porque a riqueza tomou conta do coração dele. Então, a única coisa que Deus abomina é quando o mamão governe seu coração. Pastor, como eu sei que mamão está governando meu coração? Quando você é insensível à voz de Deus que diz para você, faz isso e você não faz. Dois adultos com criança. Mamão está governando. Quando Deus fala assim, olha só, filho, você está vendo aquele moço ali, que está com 2 crianças ali? Vai lá, compra uma cesta e leva para ele. Aí você liga para o pastor Eduardo. Pastor Eduardo, tem como a igreja não comprar uma cesta? Deus não foi isso. Não, eu estou falando diante de Deus. Deus está testando o teu coração, não é o coração da igreja, porque o coração da igreja está testado. A igreja distribui cesta todo dia. Deus está testando o teu coração e você está transferindo a responsabilidade da igreja. Sabe o que você está fazendo? Você está aumentando a medida financeira da igreja e perdendo. Então, quando Deus falar com você, não deixe mamão governar o teu coração. Amém? Glória a Deus. Quantos vão estar com a gente no dia da família? Eu quero ver. Levanta a mão. Amém? Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Oi? Mordomia com os filhos. Não dá, mas tem que ter outra aula para explicar. E, gente, na verdade, essa matéria é muito grande. Não é uma matéria que dá para ser explicada. Nós temos só 2 textos bíblicos. Eu já vou falar um pouquinho na próxima aula, antes de entrar na autoridade espiritual. Nós vamos ter 2 aulas sobre a autoridade espiritual. Amém? Glória a Deus, tá? Feche seus olhos. Pai, nós queremos te louvar na beleza da tua santidade, queremos te agradecer, queremos pedir ao Senhor que o Senhor possa estar nos abençoando, levando cada um que está aqui para suas casas agora, debaixo da sua mão de misericórdia. Cubra-nos, ó Pai, com teu sangue, e que o Senhor possa nos ajudar para que a gente tenha a plena revelação que somos novos de Deus. Pai, que nós possamos consagrar os nossos recursos para o louvor da glória de Deus. Que o Senhor possa estar nos usando como filhos conscientes, filhos maduros na terra, e que o Senhor possa, debaixo da revelação que carregamos, nos transicionar de medidas, ó Pai, porque nós queremos viver nos lugares altos que o Senhor nos prometeu. Que o Senhor possa nos abençoar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa oração que dedicamos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Até domingo. Na paz.